TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, essa edição de sábado especial da semana para você aqui conosco na TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Isso aí. Vão aparecer aí na sua tela o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também tem o nosso WhatsApp, super fácil, DDD 24 99323 4567. E tem também os nossos canais lá agora, nossas redes sociais, para você acompanhar ao vivo o nosso jornal e participar também mandando a sua mensagem aí com a gente, viu? Tá aí na sua tela o nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram para você acompanhar conosco. E vamos agora às notícias desta edição especial de sábado, dia 21 de maio. Pagamentos com cartão de crédito crescem 42% no primeiro trimestre. Governador do estado sanciona a lei que tem o objetivo de estimular denúncias sobre a violência contra crianças. 3 meses da tragédia que assolou Petrópolis. O Brasil precisará qualificar quase 10 milhões de pessoas até 2025. Saúde monitora 28 casos suspeitos de hepatite misteriosa em 7 estados. Senado avança na proposta que abate no imposto de renda a compra de medicamentos. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal. Lembrando que você pode acessar o nosso site para você conferir a versão digital lá. Então acesse o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques do nosso Jornal da Semana. Vamos começar pela coluna do Magna Vita. Zum, zum, zum. O MPF está ligando os holofotes para um pseudo-bolsonarista que, usando um fiapo de influência, emplacou algumas nomeações em hospitais federais do Rio e está atuando no fornecimento e contratos de outras unidades. A coisa é mais séria do que qualquer maratona esportiva. O mapeamento já está sendo feito. Continuamos desrespeito. Uma das categorias mais importantes no serviço da cidade, as bancas de jornais, estão sendo perseguidas pela Prefeitura do Rio. Dezenas de licenças estão sendo canceladas antes de cumprir as etapas de recurso. Há alguns dias, uma banca em Santa Teresa foi literalmente cerrada ao meio, com perda total, inviabilizando inclusive a sua instalação em outro local. O paradoxo é que os jornaleiros de verdade sempre são vítimas do pivô do ódio da prefeitura com o setor. As bancas fakes, autorizadas na gestão Crivella. São aqueles artefatos instalados de forma inclinada na via pública, camuflados de banca, que possuem telões de LED apontado para os motoristas. Existe uma briga na justiça com eles e os jornaleiros estão pagando o pato. O vereador que apadrinha as bancas verdadeiras é Jorge Felipe. Está na hora de separar o joio do trigo e resolver esta perseguição injusta. Será coincidência? É a nossa próxima nota. Mais combustível para a fogueira da polêmica compra milionária de óleo diesel para a frota do BRT realizada pela Mob Rio, empresa pública da Prefeitura Municipal do Rio, que beneficiou a petroleira Ipiranga. Na alta do pregão, é possível perceber que a pregoeira da Prefeitura, Ana Paola B. Dantas, abriu prazo para uma troca de certidões, já que a Ipiranga havia juntado uma certidão positiva de débito do CNPJ com que concorria. Com a benevolência da pregoeira, foi juntada uma certidão negativa de débitos, só que da matriz e não da matrícula que concorria ao certame. O caso chamou a atenção e arrepiou os especialistas em pregão, principalmente
por se tratar de uma compra que ultrapassa, olhem só, 100 milhões anuais. No caso da Ipiranga, a pregoeira deveria ter sido mais cuidadosa, já que a Petróleo Ipiranga figura na linha 5.870 da prestação de contas da reeleição do prefeito Eduardo Paes, como doadora de R$100 mil para a campanha. Um vínculo indiscutível e que levou os inimigos políticos de Paes a questionarem o aparente favorecimento à petroleira doadora no milionário pregão do BRT. E mais uma nota do Elo. Repercutiu na classe política a comparação das duas manchetes de O Globo na série de entrevistas coletivas com os candidatos ao governo, principalmente comparando o tom usado para Marcelo Freixo e Cláudio Castro. No título do candidato do PSB, uma clara tentativa de aproximá-lo do público evangélico, uma declaração de amor ao eleitor ligado às igrejas. Já o título dedicado ao Cláudio, uma generosa intriga com o eleitor bolsonarista, com o governador dizendo que não irá criticar o Lula. Ficou explícita a preferência do redator. Verdadeiros. Uma pílula da entrevista do presidente Bolsonaro à Coluna, questionado sobre os seus candidatos a deputado federal no Rio, onde ele fica, o presidente abriu o seu voto para a reeleição de Hélio Lopes, conhecido como Hélio Bolsonaro. Na sequência disse, abre aspas, como a Michele vota no Rio, vou pedir para ela votar no Max Moura, uma referência ao seu segurança e integrante do BOPE, que também é um dos verdadeiros bolsonaristas e receberá aval para a candidatura. Para fechar os assuntos mais importantes da semana da coluna do Magnavita, vamos falar sobre duas fotos dessa semana que foram destaques. A primeira, Hotelaria Unida. Os dirigentes dos hotéis de 5 estrelas se reuniram nesta terça, dia 17, no Hotel Sheraton Rio para o almoço mensal. Os convidados especiais foram o novo presidente da Rio Tour, Breno Matos, e o secretário municipal de turismo, Antônio Mariano, Alfredo Lopes, da Cindy Rio, Paulo Michel, da ABIH e Cíntia Gomes, Sheraton Rio, foram os anfitriões. A segunda foto são as partes mais quentes da entrevista exclusiva do presidente Bolsonaro, que foram exibidas aí ao longo da semana e foi ontem ao ar pelo nosso canal na TVC e também foram exibidas pílulazinhas pequenas na @coluna Magnavita, na quinta-feira. E só seguir a coluna lá nas redes sociais que você também vai poder ver essas pílulas. Então tá aí as fotos do presidente Bolsonaro em entrevista exclusiva para a TVC e para a coluna Magnavita. Vamos agora aos destaques de política. Presidente recorre à PGR. Bolsonaro entra com ação contra o ministro do Supremo. Presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na ação, o presidente é representado pelo advogado paranaense Eduardo Reis Magalhães. O pedido é semelhante à queixa-crime por abuso de autoridade protocolada na última terça-feira, dia 17, no Supremo contra Moraes e rejeitada pelo ministro Dias Toffoli, que negou prosseguimento à ação. Vamos agora ao destaque nacional. Mais de 40 casos notificados. Ministério cria sala de situação para monitorar hepatite aguda em crianças. O Ministério da Saúde instalou uma sala de situação para monitorar casos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida. Segundo a pasta, a proposta é apoiar e investigar casos da doença notificados em todo o Brasil, além de levantar evidências para identificar possíveis causas para a enfermidade. Na última atualização, realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, 44 casos da doença haviam sido notificados no país. Vamos agora aos destaques de economia. Frio anima, preço da lã assusta. Preço dos fios de lã sobem em até 60% após a venda de empresa do setor. Então, está assustando aí, o frio. Pois e é. aí você lê todos esses destaques completos em todas as nossas edições dos jornais, né?
Isso aí. Principalmente falando, olha, os preços dos fios em geral aumentaram 30% de lã, né? E 40%, 60% dependendo do produto. Nossa, então assim... É muito. O frio aumentou e os preços também junto com o frio, né? Vamos agora ao Rio de Janeiro. Castro lidera na disputa ao governo. Levantamento mostra Marcelo Freixo na segunda posição. O governador Cláudio Castro lidera a disputa à reeleição no Rio de Janeiro com 25% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno, segundo a mais recente pesquisa Quest Genial. O deputado Marcelo Freixo aparece em seguida com 18%. Em terceiro lugar está Rodrigo Neves com 9%. No pelotão seguinte aparecem André Siciliano com 2% e Paulo Ganimi também com 2% e Felipe Santa Cruz com 1%. Brancos e nulos e os que não pretendem votar somam 33%. Os indecisos são 10%. O Instituto ouviu de forma presencial 1.200 pessoas no estado de 12 a 15 de maio e a margem de erro da pesquisa é de 2,8 pontos percentuais para mais e para menos. É isso, gente. Esses foram os destaques da semana do nosso jornal Correio da Manhã, nossa versão digital. Você pode entrar lá no nosso site, se cadastrar para receber essa versão e ficar bem informado. Conferir todas as versões durante toda a semana. E lembrando que o jornal, né, de sexta-feira, que saiu ontem, é um jornal de todo o fim de semana. Tem os destaques também do segundo caderno para você conferir durante todo o fim de semana. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê uma reportagem especial, porque a tragédia que devastou Petrópolis completou 3 meses. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, os pagamentos com cartões cresceram 42,4% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o período de 2021. Para quem pensou que o Pix seria o protagonista do momento, se enganou. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostram que os pagamentos com cartões de crédito cresceram 42,4% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com a associação, foram movimentados 478,5 bilhões de reais em pagamentos com cartões de crédito nos 3 primeiros meses do ano. O crescimento das transações, segundo a ABECS, está relacionado à expansão do comércio online. As compras pela internet tiveram uma alta de 35,2% entre janeiro e março deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, e movimentaram cerca de 162 bilhões de reais. Desse total, 157 bilhões de reais foram compras feitas pelo cartão de crédito. Os cartões de débito foram responsáveis por 235,4 bilhões em pagamentos no primeiro trimestre, um aumento de 15,2% em relação com o mesmo período do ano passado. Os cartões pré-pagos somaram 44,6 bilhões de janeiro a março, uma alta de 148,4% se comparado com 2021. Nas ruas, os petropolitanos preferem o dinheiro para facilitar a compra. Porque está em mãos, né? É melhor. Cartão é complicado. Tá complicado. Tem que ser no dinheiro mesmo e olha lá. Porque no cartão fica mais complicado ainda. Depois vai pagar. No dinheiro. Porque o Pix eu tenho medo deles colocarem
outro valor. Cartão dá problema, porque eles não mandam fatura e depois ficam botando juros em cima de juros, não manda por e-mail, não manda por SMS. Senado avança na proposta que abate no imposto de renda a compra de medicamentos. A proposta contempla pacientes que fazem tratamento domiciliar com remédios de alto custo e de uso contínuo. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na última terça-feira o projeto de lei que permite que seja abatido no imposto de renda a compra de medicamentos contra várias doenças. Como foi aprovada em caráter terminativo, caso nenhum recurso seja apresentado para que a matéria vá ao plenário do Senado, ela segue direto para a análise da Câmara dos Deputados. Segundo o texto, de autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, o paciente terá que comprovar a compra dos medicamentos por meio de nota fiscal em seu nome e da receita médica apresentada na compra. A lista dos tratamentos contemplados pelo projeto inclui câncer, diabetes, AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, fibromialgia e depressão clínica. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, sancionou uma lei que tem o objetivo de estimular denúncias sobre a violência contra crianças. Agora, com a lei, condomínios devem divulgar em áreas comuns cartazes e placas divulgando os canais oficiais para denúncias. Agora é lei. Condomínios residenciais e comerciais devem manter, em áreas comuns e de circulação, cartazes ou placas divulgando os canais oficiais para denúncias de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A medida é prevista em lei sancionada pelo governador Cláudio Castro e, de acordo com a norma, a determinação passa a valer daqui a 90 dias. Os cartazes devem informar o endereço e contato da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima do Disque Denúncia, o Disque 100. Nós sabemos que crianças e adolescentes são pessoas vulneráveis, né? Tais como as mulheres, os idosos. Então, essa lei visa ampliar a rede de proteção de crianças e adolescentes, que já é trazida na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outras normas. Essa lei estadual visa ser mais um instrumento para essa proteção. Segundo a lei, caso o síndico ou representante do condomínio receber um comunicado de maus-tratos, cabe a ele instruir como formalizar a denúncia. Além disso, a lei autoriza a criação de um canal de comunicação interno pelos condomínios, garantindo o anonimato de quem fizer a notificação. É importante ressaltar que tem outros tipos de violência, como, por exemplo, a violência psicológica, que é aquela de humilhar, constranger, as crianças e os adolescentes. Isso pode, a gente pensa, né, só naquela situação do bullying, muitas vezes na escola. Mas não, isso pode ocorrer dentro de casa também. A advogada alerta ainda que a população deve estar atenta aos casos de negligência contra as crianças e adolescentes. As denúncias podem ocorrer com relação à violência em si, que é a ação, e com relação à negligência, que seria uma omissão dos pais ou dos responsáveis, né, contra aquelas crianças e adolescentes. Então é importante porque muitas vezes a gente considera só a ação e não a omissão. E essa omissão também pode ser, por exemplo, não está prestando a medicação adequada, não presta alimentação adequada, roupas, deixa a criança ou adolescente muito tempo sozinho em casa. Isso podem ser alguns sinais que as pessoas próximas devem observar. Em 2021, o Rio de Janeiro foi considerado o estado brasileiro que mais registrou denúncias de violência contra crianças e adolescentes durante o ano de 2020. Naquele ano, o Brasil atingiu o maior número de violências deste tipo desde 2013. Foram 95.247 denúncias no Disque 100, uma média de 260 novas denúncias a cada dia. Há estudos da Sociedade de Pediatria que fala de que cada um caso denunciado tem 20 que não são denunciados. E se levarmos em conta que a violência psicológica também deve ser levada em conta, infelizmente nós temos muitos casos. Tem uma pesquisa de julho de 2021 que fala que 81% dos casos denunciados ocorrem dentro de casa. Então é muito importante que os terceiros, no caso dessa lei estadual, né, os vizinhos, estejam atentos a possíveis sinais de violência contra as crianças e os adolescentes, porque são talvez a partir tem
parte muito importante, né, deles enquanto cidadãos de protegerem essas pessoas que são mais vulneráveis. O Brasil precisará qualificar quase 10 milhões de pessoas até 2025 para atender necessidades projetadas pelas indústrias de forma a repor inativos, atualizar funcionários ou preencher as novas vagas programadas para o setor. Estes dados estão no Mapa de Trabalho Industrial 2022-2025, divulgado na segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria. Deste total, 2 milhões vão precisar se qualificar visando formação inicial para a reposição de inativos ou para o preenchimento de novas vagas. Os quase 8 milhões restantes serão via formação continuada para trabalhadores que precisam se atualizar para continuar a exercer suas funções. Segundo a CNI, isso significa que 79% da necessidade de formação nos próximos 4 anos serão em aperfeiçoamento. Ainda de acordo com a entidade, essas projeções têm por base a necessidade de uso de novas tecnologias e mudanças na cadeia produtiva que tanto influenciam e transformam o mercado de trabalho. Assim sendo, acrescenta a CNI, cada vez mais o Brasil precisará investir em aperfeiçoamento e requalificação. O levantamento divulgado, feito pelo Observatório Nacional da Indústria, tem por finalidade identificar demandas futuras por mão de obra e orientar a formação profissional de base industrial no país. As áreas com maior demanda por formação são transversais, que permitem ao profissional atuar em diferentes áreas, como técnico em segurança do trabalho, técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento, profissionais da metrologia, por exemplo, metalmecânica, construção, logística e transporte, além de alimentos e bebidas. 2,3 milhões de reais vão ser destinados a projetos de eficiência energética selecionados pela Enel Distribuição Rio durante a chamada pública de projetos de 2021. Os municípios contemplados são Araruama, Areal, Teresópolis e Niterói. 4 cidades do interior fluminense foram contempladas pelo projeto de eficiência energética: Araruama, Areal, Teresópolis e Niterói. Os projetos trazem impactos positivos ao meio ambiente. Além da economia significativa na conta de luz, a iniciativa vai evitar a emissão de gás carbônico na atmosfera. Ano passado, 2 projetos de iluminação públicas foram contemplados, que serão empregados em Teresópolis e Areal, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 900 mil, que serão revertidos na substituição de luminárias por modelos mais eficientes de LED. O programa de eficiência energética da Enel Distribuição Rio existe desde 1998 e já investiu aproximadamente 310 milhões de reais em 293 projetos com foco em eficiência energética. Os principais alvos são equipamentos, instalações elétricas, processos, ações educacionais e usos finais de seus clientes. Em Teresópolis, serão substituídas 800 luminárias, que irão gerar para os cofres públicos uma energia de aproximadamente R$ 570 mil, uma energia equivalente a 300 casas populares. Em Areal, serão substituídas 780 luminárias, algo que irá gerar para os cofres públicos uma economia de aproximadamente R$ 510 mil, energia essa equivalente para abastecer 270 casas populares. A Enel Distribuição Rio atende a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de mais de 32 mil quilômetros quadrados. Este ano, o edital está previsto para junho. Inscreva seu projeto, participe, saiba mais em enel-rj.chamadapublica.com.br. Na manhã da última terça-feira, uma audiência pública foi realizada na sede da Alerj para debater a situação de Petrópolis após as tragédias. O prefeito Rubens Bontempo foi convidado a comparecer para prestar contas de onde foram investidos os mais de 30 milhões doados pela Alerj, mas não foi. A 5ª audiência pública com foco em assistência social à população de Petrópolis, que foi atingida com as fortes chuvas de fevereiro e março, aconteceu na manhã desta terça-feira, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Presidida pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, um dos objetivos foi buscar esclarecimentos por parte da Prefeitura de Petrópolis sobre onde os investimentos doados pelo Estado têm sido utilizados. O prefeito Rubens Bontempo, o secretário municipal de Assistência Social, Fernando Araújo, a coordenadora de Direitos Humanos de Petrópolis, Caroline Cerqueira, o diretor do Departamento de Habitação de Obras em Petrópolis, Maurício Veiga, e o secretário de Obras, Almir Schmidt, foram convidados para a audiência, mas, de acordo com o deputado, eles não responderam ao convite. Não só o prefeito Rubens Bontempo, mas todo e qualquer gestor que receba recursos do Estado, mas principalmente da Assembleia Legislativa, tem a obrigação, não só moral, mas a obrigação jurídica de prestar contas desses recursos. Pautas como a limpeza das ruas nas áreas mais afastadas, a liberação da verba para o cartão Recomeçar, a prestação de serviços sobre as cestas doadas pelo Estado e Federação e o aluguel social também foram tópicos debatidos durante a audiência. Como novamente o prefeito Rubens Bontempo não respondeu ao convite e nem compareceu à audiência, o deputado Marcos Vinícius Nescau sugeriu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. A única certeza que nós temos é que o prefeito não quer prestar os esclarecimentos que a Assembleia, o dinheiro que nós, eu repito, nós da Assembleia doamos no primeiro dia, ele não quer prestar esclarecimentos para casa. Ponto. Não quer prestar esclarecimento, ninguém pode vir, tem um bando de bibelô na Prefeitura de Petrópolis. Redigimos um pedido de uma CPI, que a CPI tem poder de convocar, tem poder de polícia. Anexarmos tudo que nós temos aqui e começar uma CPI na próxima semana. Porque normalmente a gente faz CPI e pede para o assessor pegar a assinatura, Adriano. Nós vamos pegar. Eu tenho por hábito não assinar CPI nessa casa. Todos os deputados aqui sabem disso. Eu não suporto CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Mas a falta de respeito é muito grande, deputado Rodrigo. A falta de respeito com a casa, a falta de respeito do deputado Luiz Paulo, a falta de respeito do prefeito Rubens Bontempo. Eu tinha evitado de falar o nome do deputado Luiz Paulo, mas está aqui. Ele entrega ao deputado Luiz Paulo e nós não somos nada. Até quando? Até quando o prefeito vai fazer a gente de idiota? Ao longo da audiência, uma votação foi realizada para a possibilidade da abertura de uma CPI, que foi aceita de forma unânime. Então, pedir que seja feito mais uma vez um apelo ao digníssimo prefeito Rubens Bontempo para que dê explicações ao povo petropolitano através dessa audiência e que lhes sejam oferecidos os meios necessários. Caso queira vir, estaremos aqui dispostos a ouvi-lo. E, eventualmente, uma negativa por parte dele em mais um derradeiro apelo da CPI configurará prova inequívoca e irrefutável, não só dos óbices que ele está proporcionando à atividade parlamentar, mas, sobretudo, aos trabalhos dessa comissão, o que certamente nos dá a possibilidade de abrir a citada Comissão Parlamentar de Inquérito. E você vai ver depois do intervalo que o aumento de passagens de ônibus em Petrópolis começa a vigorar amanhã. E você vai ver também que o Royal Society elege primeiro membro brasileiro desde 1871. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Voltamos. A gente começa este bloco falando do aumento do valor da passagem em Petrópolis. Agora é para valer. E começa a ser cobrado o novo valor a partir de amanhã. Foi divulgado no Diário Oficial de Petrópolis, do dia 13 de maio, o aumento de passagem no município. A partir de amanhã, a tarifa de todas as linhas de transporte coletivo convencional do município de Petrópolis, fixada em R$ 4,95 para pagamento em espécie e R$ 4,80 nos pagamentos de passagem feitos no cartão Rio Card. Aumento na passagem, greve dos rodoviários e abono salarial. A saga do transporte público em Petrópolis não para. Por isso, a Comissão de Transporte da Câmara Municipal tem cobrado do Comutran melhorias nos ônibus para quem depende dos veículos. Após o descumprimento do acordo feito durante as negociações nos dias em que ainda acontecia a greve dos trabalhadores em relação ao atraso do pagamento do abono salarial, o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal, Júnior Coruja, conta ainda que alguns benefícios não estão sendo cumpridos pelas empresas. Teve um aumento de salário, reajuste da cesta básica, fim do motorista júnior e também o fim do intervalo fracionado, que é uns benefícios para os funcionários, para os rodoviários, e precisa ser cumprido com as empresas. Eles precisam realmente de uma verba, mas a situação que se encontra no transporte público não é o momento. Então, tem uma proposta também de um subsídio, até porque também tem que ver as condições da prefeitura, se tem como cumprir esse subsídio, colocar em relatório, e a gente espera que o Comutran, que é um dos órgãos aí do nosso transporte público da nossa cidade, que verifique isso e olhe com carinho aí pelo povo aí que está sofrendo. Na última semana foi aprovado o aumento de 9% no valor da passagem. A tarifa de R$ 4,40 passaria para R$ 4,95 para o pagamento no dinheiro e R$ 4,80 no cartão, mas ainda não foi reajustada nos coletivos. No sábado, vai acontecer a votação do Comutran para eleger os representantes da sociedade civil e já conta com 600 inscrições. O presidente da comissão conta ainda que é importante a população votar para exigir mudanças no transporte público. Além disso, ele conta que a Comissão de Transporte da Câmara Municipal está cobrando do Comutran mais agilidade na licitação da aviação Cascatinha. Lutando por melhorias e também cobrando uma solução sobre a empresa Cascatinha, frisando que com responsabilidade, para não acontecer igual aconteceu em 2011, quando saiu a empresa Autobus, né? E deixou vários funcionários sem receber seus direitos trabalhistas, gente que trabalhou a vida toda, 20, 25 anos nas empresas e saiu com uma mão na frente e a outra atrás, e veio outras empresas e assumiram o transporte público da nossa cidade e o trabalhador que pagou a conta. E olhem só, a tragédia do dia 15 de fevereiro que assolou a cidade de Petrópolis completou 3 meses. Depois de quase 90 dias, muitas ruas ainda acumulam entulhos, pessoas continuam desabrigadas por não terem conseguido receber o aluguel social e 3 pessoas estão desaparecidas. Veja na reportagem especial de Rafaela Cordeiro. 3 meses da maior tragédia que assolou Petrópolis. Dias que se acumularam e poucas soluções chegaram aos que precisam. A chuva que levou casas, levou histórias, levou vidas. No dia 15 de fevereiro, a Rua Tereza, famoso polo de modas em Petrópolis, foi transformada em um cenário de muita lama e sujeira. Em menos de uma semana, a rua já havia sido liberada para a circulação de veículos e pessoas e as lojas estavam abrindo aos poucos e tudo parecia estar voltando ao normal. Mas aqui na altura do Shopping 608, da Servidão Honorato da Silva Pereira até a Rua Nova, a situação é completamente diferente. Subindo a Servidão, o cenário não é tão diferente de como estava 3 meses atrás. A via foi liberada, mas os entulhos das casas que foram arrastadas pela barreira não foram retirados. O cheiro e o cenário são impactantes. Jorge perdeu 5 familiares com a barreira que caiu na região.
Da casa em que morava, ele viu a lama e as pedras descerem, destruindo tudo o que estava pela frente. Eu estava na minha casa, eu presenciei tudo e sem poder fazer nada, né? Um socorro, uma ajuda, porque não tinha como, porque aqui passou 3 ou 4 metros de altura de água. Só mesmo quem viu que acredita que o que aconteceu, né? O aposentado conta que depois de 90 dias, a terra foi retirada da via principal, mas os entulhos continuam no local e nenhuma obra foi iniciada. Ele, que está morando na casa do filho, fala que tem o sonho de voltar para casa. Quero voltar. Mas daqui um ano, sei lá, entendeu? Quero voltar, porque, aqui era muito bom, filho. O pessoal vinha aqui, Jorge, que lugar gostoso, né, de morar, cara. Quem tá aqui no centro, e nem barulho de carro a gente escuta aqui. Quando sobe carro na rua, que a gente escuta, né, Gil? Não, que eu quero voltar pra minha casa, cara. E a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Né? Quem vai dizer que um negócio desse vai vir lá de cima? Né? Casa num lugar assim, que a gente mora aqui, é triste, né? Diego é vizinho de Jorge e teve o muro da casa levado por uma outra barreira que também caiu na servidão. Como muitos, a casa onde vivia foi interditada e ainda não há previsão de quando ele vai poder retornar, tendo em vista que serviços de luz e água ainda não foram liberados para serem reinstalados. Ainda segundo ele, apesar da interdição, o imóvel não tem riscos. A chuva do dia 15 de fevereiro acabou caindo uma barreira que o meu muro não suportou. E fui o único da rua que fiquei sem relógio de água e de luz. E por isso não posso voltar, porque a área interditada eles não querem instalar. E aí estou aguardando até hoje a obra aí atrás também, que é outra barreira. E até agora não começou nada. Jorge e Diego pedem para que o poder público dê mais atenção para a região. Se nada for feito, daqui a 4, 5 meses, vem a temporada de chuva, né? Outubro, novembro, dezembro. E depois tem o ano que vem de novo, janeiro, fevereiro e março. Então isso aqui vai virar um caos, cara. Somadas, as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março deixaram 241 vítimas fatais. Só aqui no Morro da Oficina foram mais de 90 delas. E ainda há 3 pessoas desaparecidas. Dados da Prefeitura apontam que a Defesa Civil já emitiu 9.700 laudos de vistorias técnicas em imóveis atingidos pelas catástrofes climáticas. Este número corresponde a 91% das 10.700 ocorrências registradas. A Prefeitura informou ainda que a Condep, até o momento, retirou 240 mil toneladas de detritos das ruas de Petrópolis. O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis disponibilizou no site do Sicomércio a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024. O documento é responsável por informações sobre o piso salarial, reajustes e pagamentos. E também tem dados sobre contratação, bancos de hora, compensação de jornada, entre outros. Você conhece as leis trabalhistas? A princípio eu não estou lembrado não. Assim de cabeça eu não estou lembrando não. E você? Tô lembrando não. Eu não. Não sabe? Não. Férias, décimo, PIS, sei lá, essas coisas. Jaqueline trabalhava com a carteira assinada. Conhece alguns direitos trabalhistas e quando foi ver o valor do seu fundo de garantia, percebeu que não estava certo. Eu estranhei o valor. Eu tive que ir no Ministério do Trabalho e o valor estava errado. Aí ela me deu o papel lá, a moça, comprovando que eu estive no Ministério do Trabalho e ela teve que me dar aquele valor que o Ministério do Trabalho me falou, que eu tinha direito a receber. Hoje não pode mais confiar. Não pode. Tem muitas pessoas boas, mas diminuiu bastante, né? Um bem importante tanto para os empresários quanto para os empregados. A Convenção Coletiva de Trabalho de 2022 já está disponível no site do Sicomércio. As normas definidas são estabelecidas até 2024. Entre um dos pontos destacados está o valor do piso salarial dos empregados do comércio. O trabalho nos feriados está autorizado em todo o município.
No caso do reajuste salarial, o aumento entraria em vigor a partir de março, mas por causa das tragédias registradas no dia 15 de fevereiro, a data foi modificada para o dia 1º de julho. Os benefícios não são apenas para os funcionários. Gerentes e empresários também saem ganhando quando estão dentro da lei. Não adianta você empregar e não estar ali legalizado, ele vem te dar um processo depois. Isso é injusto. O legal é você já contratar corretamente, porque até você pode exigir do empregado para fazer o serviço correto, ensiná-lo também. E ele também de aprender com a gente, a fazer tudo o certo, o correto a ser feito. Ele trabalhar com os seus direitos, ele trabalha mais tranquilo, entendeu? Com mais dignidade de trabalho. No site do Sicomércio estão disponíveis informações como os prazos para os pagamentos mensais e 13º, adicional de hora extra, além do funcionamento do comércio na Semana Inglesa e no Natal. A Secretaria da Defesa Civil de Petrópolis recebeu as equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais para a análise das áreas afetadas pelas chuvas de fevereiro e março em Petrópolis. Quase 8.000 ocorrências por escorregamentos de massa e blocos. 277 áreas afetadas pelas chuvas em Petrópolis. Para tantos lugares afetados, foi necessário que as equipes do CEMADEM viessem para o município estudar as áreas que mais sofrem pelo maior desastre socioambiental da cidade. Com o levantamento geofísico, as equipes do CEMADEM vão poder analisar cada solo das regiões que foram mais atingidas em Petrópolis. É como se eles fizessem um raio-x para analisar a profundidade de cada local. De acordo com informações da Defesa Civil de Petrópolis, o Morro da Oficina, considerado uma das principais áreas atingidas pelas chuvas, conta com 7 técnicos. Um geofísico, 2 geólogos, 2 geógrafos, um físico e uma engenheira cartógrafa. Equipes do CEMADEM visam fortalecer as estruturas de monitoramento já existentes. Atualmente, a cidade conta com 31 pluviômetros instalados e monitorados pelo órgão. Em todos os distritos, outros 19 pluviômetros são geridos pelo INEA. O CEMADEM conta ainda com outras 5 estações geotécnicas. Os equipamentos contribuem para o planejamento de ações de prevenção e resposta em caso de emergência. O transporte público de Petrópolis, além de ser pauta de discussões políticas, tem apresentado serviço precário com ônibus quebrados e em atraso. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal pode trazer uma alternativa para melhorar o transporte público na cidade. Um projeto de lei de autoria do vereador Yuri Moura pode trazer uma nova alternativa de transporte para a cidade de Petrópolis. A ideia é mudar o sistema municipal na tentativa de resolver os constantes problemas enfrentados pela população que utiliza o transporte público diariamente. A gente apresentou algo que já está na lei municipal do transporte público, que é a regulamentação do transporte alternativo. Não como algo avulso, mas como algo que integre esse sistema. Isso é, que a gente continue com os ônibus, com a prestação de serviço desse tipo de veículo, com o trabalho dos rodoviários, mas que se tenha para algumas linhas em que a logística seja melhor e até mesmo em linhas que já possuem o ônibus, como complementar o transporte alternativo por vans e combis. Isso já tem no Rio de Janeiro, isso já tem em Itaboraí, tem debate em várias cidades da região serrana e a gente percebe que um local como o nosso, num transporte refém das empresas de ônibus e com a geografia que nós temos, é uma alternativa viável. Com o projeto de lei, as vans e as combis viriam para integrar o sistema de transporte público, dando mais opções para a população. Nenhuma linha atual seria alterada ou substituída, mas sim complementada. O projeto de lei já foi protocolado e agora tramita entre as comissões da Câmara dos Vereadores. Nós precisamos pensar a mobilidade urbana para além do ônibus. As próprias empresas têm lá o micrão, o micrinho, o ônibus maior, porque a modernidade está aí, a tecnologia está aí. A gente tem que incorporar um sistema que tenha até mesmo outros modais e essas modalidades. Inclusive,
trazendo aí a questão dos aplicativos, entender melhor o papel dos taxistas nisso. E aí, sem dúvida, a van e a Kombi, esse transporte alternativo, que vai ser fiscalizado pela CPTrans, que tem que ter aí também toda uma regulamentação, que tem que ter acompanhamento da qualidade dos carros, como acontece com as vans escolares e funciona muito bem. Com certeza isso é uma alternativa imediata, mais rápida, mais confortável e que, de novo, tira o monopólio das empresas de ônibus no nosso sistema de transporte público. Hoje, a população petropolitana enfrenta muitos problemas com a má qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas de ônibus. São atrasos e quebras constantes e, desde o início da pandemia, a frota de ônibus ainda não voltou a operar com 100% da sua capacidade. E na semana passada, o Conselho Municipal de Trânsito aprovou o pedido de aumento na tarifa de ônibus para R$ 4,95. O aumento ainda precisa ser publicado no Diário Oficial do município para entrar em vigor. Em Petrópolis, as temperaturas caíram e é importante se cuidar para que não surjam as famosas alergias. Nós conversamos com um especialista para que você saiba quais fatores podem agravar os sintomas. As estações do ano mudam e, principalmente no inverno, onde o clima é frio e o ar fica mais seco, surgem as alergias respiratórias comuns nessa época. A Fiocruz divulgou nesta quinta-feira dados que mostram um crescimento de síndrome respiratória aguda na população adulta. Os casos foram registrados em diversos estados ao final do mês de abril. Os casos de Covid-19 apontam interrupção de queda e correspondem a 37% do número registrado nas últimas 4 semanas. Por isso, o médico alergista e imunologista Ney Bartolomeu faz um alerta sobre os fatores que podem agravar as alergias. O vírus sempre abre a porta para a infecção. E você tem o vírus de espetelização, ou seja, ele tira aquele manto do pulmão da parte respiratória superior e inferior, e isso provoca, embaixo nós temos receptores para esses vírus, para os alérgenos, por exemplo, ácaro, poeira, mofo, pelo de animais. Então isso é inspirado pela gente. Isso vai na água respiratória e faz um processo que nós chamamos inflamatório. As alergias mais comuns são otite, amidalite, bronquite e asma. O agravamento das crises alérgicas pode desencadear doenças mais graves, como, por exemplo, a pneumonia. Os sintomas mais comuns são espirros, congestão nasal, coriza, irritação nos olhos, nas vias respiratórias e cansaço. O médico deve ser consultado para um diagnóstico correto e indicação do melhor tratamento assim que os sinais forem identificados. Em Petrópolis, as temperaturas caíram e fizeram com que as pessoas tirassem os casacos dos guarda-roupas. Eles contam que é só o clima mudar que as alergias já aparecem. Rinite e sinusite, minha filha. Bronquite, então, nem se fala. Tudo entupido. Uma dor de cabeça que explosiva. Tem que usar bomba e essas coisas todas. Bateu frio, é costume de ter nariz entupido, secreção, A principal forma de evitar o surgimento das alergias é através da prevenção. Uma das dicas que o especialista dá é deixar as janelas de casa abertas para estimular a circulação de ar. O Ministério da Saúde informou que está monitorando 28 casos suspeitos de uma misteriosa hepatite que afeta especialmente as crianças entre 0 e 16 anos. Os casos seguem em investigação e o Ministério pede que os profissionais de saúde notifiquem as suspeitas imediatamente. Os casos suspeitos da hepatite misteriosa estão sob análise em diferentes estados do Brasil. São 8 em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro, 4 em Minas Gerais, 3 no Paraná, 2 no Espírito Santo, 2 em Pernambuco e 2 em Santa Catarina. A ocorrência em crianças saudáveis é considerada incomum pelas agências de saúde e especialistas. Isso porque nenhum dos vírus causadores da doença foi detectado nos pacientes. Até o momento, a maioria das crianças com a doença tem menos de 5 anos. Os primeiros sintomas geralmente incluem diarreia seguida de icterícia. Como o nome já diz, trata-se de uma hepatite, uma inflamação no fígado, que pode evoluir de forma grave, ou seja, fazendo com que o fígado pare de funcionar, e ela acontece. É uma síndrome que acontece em pessoas de 0 a 16 anos. Misteriosa porque
não se identificou ainda o fator causal, ou seja, o agente que está agredindo o fígado. Então, não se sabe se é um vírus, enfim, o que está causando essa hepatite, qual é a causa dessa inflamação no fígado. Então, não se tem ainda uma certeza sobre a etiologia, o que está causando essa hepatite. Por isso, hepatite misteriosa. Não há uma causa ainda definida. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por infecções virais e até o consumo excessivo de álcool, assim como alguns medicamentos e substâncias tóxicas. Existem 5 vírus conhecidos que causam a hepatite: A, B, C, D e E. Além destes 5, há a hepatite autoimune, em que o próprio sistema imunológico do corpo ataca o fígado. As linhas de investigação sobre a hepatite misteriosa são diversas. E embora um tipo de adenovírus seja a hipótese mais forte até agora, as autoridades de saúde não descartam a possibilidade do problema estar ligado ao uso sem controle de medicamentos, como, por exemplo, o paracetamol. O paciente apresenta enjoo, inapetência, ou seja, para de se alimentar, pode ficar vomitando e, às vezes, fica com os olhos amarelos, urina escura, olhos amarelos, muito parecido com aquela hepatite que a gente tem ali na infância, não é? Então, na presença de qualquer um desses sintomas, principalmente de olhos amarelados, urina muito escura, esse pai deve levar essa criança a um serviço de saúde para serem realizados os exames laboratoriais necessários para o diagnóstico da hepatite. E aí, uma vez, se o paciente se enquadrar dentro da definição de caso suspeito, não é, que é todo o paciente de 0 a 16 anos com inflamação importante do fígado, esse paciente, então, vai ser considerado um caso suspeito, e aí a gente vai procurar as causas de hepatite. Se descobrirmos uma causa, ele sai da definição de caso suspeito, porque descobrimos a causa. É o vírus da hepatite A, por exemplo, é uma causa medicamentosa, é um outro tipo de vírus. Aí ele sai desse grupo, dessa hepatite grave, porque a gente já definiu a etiologia, a gente já sabe a causa, então ele sai desse grupo. Os casos de hepatite aguda em crianças continuam surgindo sem o conhecimento sobre o que está causando a doença. A Organização Mundial da Saúde informou que foram registrados 348 casos prováveis de uma misteriosa hepatite em 20 países. O Reino Unido é o que mais registrou casos, com 160 relatos da doença em crianças. O Royal Society de Londres elegeu o cientista climático Carlos Nobre como seu primeiro membro brasileiro desde que o imperador Dom Pedro II se juntou ao grupo em 1871. Nobre é cientista climático há mais de 40 anos e estuda a Amazônia há décadas. Carlos Nobre foi um dos primeiros defensores da teoria de que o rápido desmatamento está levando a maior floresta tropical do mundo a um ponto de inflexão, que pode levar à sua savanização. Com isso, a Royal Society está dando reconhecimento internacional aos riscos que a Amazônia enfrenta, disse Nobre à agência de notícia Reuters na última sexta-feira, acrescentando que é um risco enorme perdermos a maior biodiversidade e a maior floresta tropical do planeta. A preservação da floresta amazônica é vital para conter as mudanças climáticas, porque ela absorve uma grande quantidade de dióxido de carbono. No ano passado, Nobre liderou um grupo de cerca de 200 pesquisadores que lançou um relatório histórico com a análise mais detalhada e completa até hoje do conhecimento científico sobre a floresta amazônica. Fundada em 1660, a instituição britânica é uma das mais antigas e prestigiadas sociedades científicas do mundo. Carlos Nobre é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, diretor científico do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo e diretor do projeto Amazônia 4.0, que busca a construção de fábricas portáteis e altamente tecnológicas para aprimorar as cadeias produtivas na região de forma sustentável, tanto para a floresta quanto para as comunidades locais.
Bom, o Correio da Manhã, essa edição especial de sábado, fica por aqui, mas segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos de volta ao vivo com você. Um ótimo fim de semana e até segunda às 7h30. Esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.